Bom dia, irmãos! Domingo especial para todos nesta manhã maravilhosa, manhã especial, uma semana abençoada, né? Com certeza, tivemos uma semana muito joia, com certeza, na presença do Senhor. E aí aquele famoso versículo, né, de domingo passado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como não podemos chegar à casa do Senhor, estamos nos nossos lares com as mesmas alegrias que como se estivéssemos na igreja, né? Com certeza. Meus irmãos, o estudo desta manhã, o estudo de número 4, tem como título Quando a adversidade é a decepção. Esse estudo está baseado em Josué capítulo 9, de 3 a 5. À noite, irmãos, nós teremos uma programação especial de encerramento do mês da criança, mês de outubro, né? O último domingo de outubro, dia 25, Amigos de Jesus, com a participação das tias Valquíria e também da irmã Antônia. E o pastor também vai estar participando desta programação. Então, vamos convidar crianças para participarem da programação de logo mais à noite. Eu gostaria de pedir aos irmãos, às famílias, que reunissem as crianças, além dos seus filhos, para que pudéssemos, então, trabalhar nesse sentido. Então, vamos usar também os meios de comunicações, todos aqueles que nós temos à nossa disposição, à disposição dos irmãos, dentro das possibilidades de cada um, mas vamos enviar também a programação especial de encerramento do Dia da Criança. Então, logo mais estaremos juntos, meus irmãos, para a glória do nosso Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Falou o Salvador, a paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor, que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Ainda que os montes se movam do lugar, fundada está. Aguardamos glorioso por vir. Haja paz, Deus que os desce do céu sobre o povo de Deus. Embora me afronte o cruel tempo,
dor e ataque com vis tentações. Mas certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. haja paz, desde o céu. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu queria convidar vocês para assistir nosso culto. Tem encerramento no mês das crianças. Vocês não podem perder. Vamos convidar todos os nossos amiguinhos para assistir esse grande culto. Tchau, amiguinhos. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, queridos, que bom estar com vocês neste dia, que pode ser um domingo pela manhã, pode ser um sábado ou qualquer outro dia da semana. O importante é estudar a palavra de Deus. E nesse trimestre diferente, mulheres falando para vocês. Mulheres que são servas do Senhor, mulheres que buscam a palavra de Deus tanto quanto vocês e que têm muita coisa a aprender. Eu tenho muita coisa a aprender. E nesse meio difícil, nessa época complicada, onde nós estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade, eu tenho muito a dizer para vocês que você não está sozinho, que Deus continua a conduzir os seus passos. Como sabem, sou Lina Silvana, sou da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, casada com o pastor Dario, mãe do Lucas e sogra da Viviane. Vivemos há 31 anos nesta igreja, mas a minha vida inteira eu aprendi a andar com Deus. Aprendi a amar ao Senhor. Quando estive chamada para o ministério, quando fui chamada para me preparar para o ministério, foi bem nova, tinha 12 anos, e Deus despertou em mim um interesse de aprender para poder multiplicar, de levar outras pessoas a amarem e a aprender com Jesus, a viver com Jesus, a servi-lo
e sair deste mundo em trevas para o mundo da luz. E aí nós vamos aprender sobre a diversidade, na verdade, a decepção em meio à diversidade. Isso é possível, isso acontece e é mais comum do que a gente imagina. E Josué passou por isso. Quem foi Josué? A gente conhece um pouco da história dele, mas Josué foi um homem escolhido por Deus para ser o responsável, para liderar o seu povo em meio à conquista da Terra Prometida. E foi engraçado porque ele já tinha sido escolhido também por Moisés como assistente pessoal dele, né? Eu acredito que essa escolha de Moisés já tinha uma interferência do Senhor aí, né? O Senhor já estava indicando a Moisés aquele que ele usaria para continuar o caminho dele. E aí a gente pensa assim, ele precisou traçar um caminho, ele precisou andar passos. Josué, ele começou como um assistente e terminou como um líder de um povo que conduziu esse povo para um lugar especial. Josué, ele teve que andar, ou na verdade, ele passou a caminhar com Moisés em todos os momentos. O momento que Moisés ia à presença do Senhor, Josué acompanhava Moisés por esse caminho e Josué foi aprendendo, né? Porque quando o auxílio vem nos mínimos detalhes, a gente começa a prestar atenção também nesses mínimos detalhes. Josué esteve presente ao Moisés receber as leis. Ele acompanhava e era encorajado a viver na presença do Senhor. Mas existem alguns pontos importantes que a gente precisa cuidar. Primeiro ponto importante: aproveite todas as oportunidades para aprender. Eu quero tirar da lição de Josué algo para mim e para você, para que a gente possa compartilhar e viver cada expectativa da vida da gente. Quando Josué aproveitou as oportunidades com Moisés, ele aprendeu a ter paciência. Imagina quando você começa numa empresa e começa num cargo baixinho. Eu já conheço história de pessoas que começou como faxineiro e passou a ser gerente de uma loja. É preciso ter paciência para andar os passos e chegar aonde deseja chegar. Conheço pessoas que hoje são grandes empresários que montaram negócios dentro de suas próprias casas para poder chegar a ser dono de uma empresa. A paciência faz parte do nosso caminhar. A paciência faz parte das intenções futuras. Mas Josué também aprendeu a ser manso, a ter mansidão, acalmar o coração, não ter aquela rompância na hora de falar, poder esperar as coisas acontecer. E interessante que paciência e mansidão, elas estão ligadas, né? Nós precisamos unir as duas. Eu só consigo ser manso se eu sou paciente. E essa mansidão precisa existir na minha vida e na sua vida. A gente luta por isso todos os dias, porque não é fácil alcançá-la. Agora, Josué também aprendeu a liderar. Ser líder é algo que a gente aprende a conquistar. Ser líder nos dá a margem de coisas que vão acontecer ou que vão estar ao nosso redor e que a gente vai alcançando e aprendendo. Josué aprendeu com Moisés a liderar. Foi importante esse tempo com Moisés. Mas existe um outro ponto: a confiança. A confiança traz segurança e vitória na adversidade. Confiar na adversidade muitas vezes é difícil, mas Josué tinha a promessa de que Deus estaria com ele, mesmo em meio aos obstáculos que ele sofreria. E ele confiou nisso. Ele tinha a certeza que ele não estava só, que Deus estava acompanhando. Em meio a tudo que aconteceu, em meio os problemas que foram surgindo, Deus estava ali com ele. E eu quero ler com vocês Josué capítulo 1, de 1 a 19, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué:
filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordeneis isso, mudando aqui um pouquinho a imagem. Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Que é mais conforto e a certeza de que Deus andava com ele do que esse texto transmite? Deus estava acompanhando Josué na sua caminhada. Deus estava lhe dando os passos que ele deveria seguir. Mas Deus também estava lhe dando algumas regras. Obedecer e meditar na palavra de Deus. E a meditação era para acontecer dia e noite. Não podemos desviar dessas orientações. Aí entra o terceiro ponto. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. E conduziu Josué ao erro por um milésimo de descuido. De acordo com a ordem de Deus, e depois que Josué havia chegado até a terra, Deus havia falado para Josué que ele não poderia desviar o olhar ou as pessoas que viviam ao seu redor. Ele não poderia, de forma alguma, permitir que essas pessoas fizessem uma aliança com seu povo. Por quê? Ali por perto, eles já conheciam as coisas que tinham que acontecer e precisavam de mudança. Mas o povo que estava distante, aí sim, Josué podia fazer uma aliança. Mas aquele povo ao redor, muito esperto, acabou enganando o povo. E por um descuido, Josué perdeu a direção e não prestou a atenção naquilo que Deus havia falado com ele. Josué acabou fazendo aliança com seus inimigos, achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação o fez errar. E isso me traz à memória quantas vezes nós tomamos decisão sem conversar com Deus. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado quando nós temos que buscar a direção de Deus para cuidar daqueles planos, projetos que temos para frente. Deus disse que a gente pode contar com Ele, mas a gente não busca a direção dele. Aquele povo armou tão bem que deixou Josué sem consultar a Deus. E ele acabou errando. Esse é o descuido que a gente dá, deixando de olhar para Deus e dando uma olhadinha para a direita ou uma olhadinha para a esquerda. Quando nós desviamos nossos olhares de Deus, nós passamos a deixar Deus de lado. E aí, quem manda? Sou eu.
O Cristo que deveria estar no centro saiu para deixar o lugar para o eu decidir. E quando eu decido o que fazer, eu perco a direção, porque a melhor direção é aquela que vem de Deus e não dos homens. Eu, você, não sabemos tomar a melhor decisão. Eu e você tomamos a decisão através das emoções, dos nossos desejos, da carne. E por isso acabamos errando, acabamos pecando. Nossos desejos, as nossas emoções, elas são influenciadas pelas coisas que estão nesse mundo, ao nosso redor. À nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, pelo nosso caminho. O nosso amigo nos influencia. O nosso chefe nos influencia. A nossa família nos influencia. E se eu não estiver fincada na rocha que é Cristo, eu vou ceder a essas influências. E eu falo para você, não seja influenciado, mas seja um influenciador. Aquele que leva pessoas para o caminho do Senhor. Aquele que conduz pessoas para perto de Deus e não para longe de Deus. Porque se eu tomo decisões que não são guiadas por Deus, eu estou influenciando alguém ao mal. E aí eu penso em mais uma coisa que é importante. Quem era o meu amigo? Quais são as pessoas que estão comigo no dia a dia? Se eu estou cercado por pessoas que só sabem me falar coisas deste mundo e que me afastam de Deus, sabe o que acontece? A minha mente e o meu coração estão tão influenciados dessas coisas que os meus olhos ficam encobertos e não conseguem perceber o pecado. Precisamos andar com pessoas que nos influenciam a Deus. Quando Josué andou com Moisés, Josué aprendeu a andar com Deus, porque Moisés era alguém que influenciava para o bem. E aí, eu quero pensar nesse momento, porque eu não vou tomar o tempo todo de vocês de estudo, que eu quero dar tempo para vocês estudarem junto, comentarem com o professor de vocês, mas eu quero passar por alguns pontos que são armadilhas que nos levam à decepção. Josué ficou decepcionado com ele mesmo por ter desviado o olhar de Deus, por ter deixado ser enganado, porque quando nós desviamos o olhar de Deus, nós somos enganados. Porque não é Deus que está falando conosco. Tudo menos Deus. Então vamos lá. Armadilhas para nos decepcionar. O que pode nos desviar da presença de Deus? Aí o ponto 1. A falta de tempo para Deus. Quanto eu ouço, não tive tempo, não pude ler a Bíblia, não pude orar, ou até mesmo não tive tempo para vir à igreja. Essa falta de tempo tem sido um inimigo constante que tem nos levado a nos decepcionar. Porque quando nós não temos tempo para Deus, nós desviamos o nosso olhar da presença de Deus. O que é tão importante que toma o meu tempo de estar na presença do Senhor? Pare para pensar, avalie junto aí a toda a sua casa, a sua classe, o que tem desviado o seu olhar e que tem tomado tanto o seu tempo. Coisas que a gente daqui a pouco vai falar que também tomam tempo da presença de Deus. Mas o tempo, a falta do tempo, tem estado na ponta da língua de todo crente. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas tem muito tempo para tantas outras coisas, como, por exemplo, o ponto 2. O celular no lugar da Bíblia. A gente tem usado muito o celular como Bíblia. Eu até digo para vocês que uso bastante. Mas nós temos tomado o tempo da leitura da Bíblia com os nossos grupos e redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, tem Instagram, o próprio YouTube. A gente tem usado muito o celular para assistir os cultos online. E isso tem sido muito bom, é importante.
tem sido uma ferramenta para mim e para você. Mas nos tempos que eu não estou usando o celular para ler a Bíblia, para assistir um culto, para fazer uma reunião online, agora você está usando o seu celular para estudar junto a palavra de Deus. Mas o celular muitas vezes são distrações para levarmos horas lendo algo sobre a vida de alguém ou recados que nos enviaram durante um período de tempo. Deixar o celular de lado quando não é para ler a Bíblia faz parte de um momento de dedicação ao nosso Deus. Então cuide para que o celular não seja distração e tome muito seu tempo. Ponto 3. A televisão. Eu coloquei a televisão, mas você sabe que eu até acho que a televisão não tem sido um momento de muita distração ultimamente? A televisão tem sido menos usada do que antigamente. Na minha época, como criança, que o celular não existia em nossas mãos, na verdade nem existia o celular, o telefone chegou, na minha casa, por exemplo, chegou, eu já estava adulta. Mas a televisão fazia parte do celular hoje na vida de muita gente. Mas a televisão ainda segura muitos de nós. Uma novela, um filme, um programa ou outro de auditório, esses tomam o nosso tempo e a gente continua dizendo não há tempo. E a televisão poderia ser substituída, ou um tempo da televisão, por um momento de oração, um momento com Deus. Lembra lá do texto que a gente leu? Meditar dia e noite. Não precisa ser o dia inteiro, a noite inteira. Aquela palavra está dizendo que você precisa buscar a presença do Senhor através da palavra e da oração em vários momentos do dia, para que a decepção em meio à angústia e aos problemas não venham acarretar mais dificuldades futuras. Outro ponto, os métodos ilícitos para a conquista de um emprego ou dinheiro. Quantos entram em situações complicadas e muito complicadas para poder conseguir um emprego, para poder conseguir dinheiro? Nessa época que a gente está vivendo, quando as eleições estão se aproximando, quantos absurdos estamos vivendo. Nesse período, os políticos fazem de tudo para conseguir voto. Compram pessoas, compram votos, oferecem empregos de forma até laranjas ou invisíveis, porque eles tiram do próprio bolso para pagar as pessoas e as pessoas às vezes nem têm cargo algum, ou então precisam trabalhar para eles horas durante o dia para conseguir aquele dinheiro que foi prometido. Você, no seu trabalho, quantas vezes você teve que enganar por causa do seu salário? Você se sujeita a mentir para alguém? Quantas vezes você lá no trabalho recebeu uma propina para mudar algum tipo de relatório financeiro, por exemplo, da empresa, e você se sujeitou a esse tipo de coisa porque você não podia ficar sem emprego? Depender de Deus é até nesses detalhes. Não se sujeitar ao erro porque você é uma pessoa diferente, é andar no caminho do Senhor. É se desviar do mal e direcionar a sua atenção para esse Deus, que em meio à decepção vai te ajudar. Ficar desempregado porque você se negou a fazer algo de errado é muito melhor do que se decepcionar por ter feito algo errado. Pense nisso e converse daqui a pouco, junto com seu professor e seus amigos da classe. Ponto 5. Falta de compromisso com o bem mais precioso,
que Deus nos deu a família. A gente decepciona muito a nossa família. Quem ainda é solteiro, ao pai, à mãe. Quem é casado, a esposa, o esposo, os filhos. Quantas vezes nós deixamos de lado? Eu gosto muito da pirâmide de prioridades estabelecida pelo próprio Deus, que Ele coloca no topo dessa pirâmide Ele, abaixo dessa pirâmide, a família. Depois da família, a igreja, e depois da igreja, trabalho e tantas outras coisas. A família está abaixo de Deus, mas está logo abaixo de Deus. Precisamos amar aquelas pessoas que Deus nos deu para cuidar, para trabalhar. Precisamos viver na presença dEle com todo carinho e levar esse Deus para dentro do nosso lar. Decepcionar é muito fácil. Amar e distribuir e fazer aquilo que Deus quer na nossa vida e na nossa família, aí que é complicado. Então preste atenção para a sua família, para as pessoas que Deus colocou ao teu lado. Número 6, armadilhas para nos decepcionar tem a ver com a substituição da comunhão na congregação. O que é a congregação? A sua igreja. O que você tem feito? Tem estado em comunhão com a sua igreja mesmo nesse período difícil? Tem orado junto com os irmãos nos cultos? Tem cantado? Tem partilhado da palavra com o seu pastor ou com os líderes da sua igreja? Não desvie o seu olhar. Eu ouvi muitas pessoas falando que não precisam de igreja para serem crentes, mas a própria palavra de Deus diz que não devemos abandonar a congregação. A comunhão faz toda a diferença, e isso é bíblico. Quando eu falei lá atrás dos relacionamentos que podem estar nos influenciando, se eu estou mais próximo dos membros da minha igreja do que das pessoas lá de fora, eu com certeza vou ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque a nossa conversa, nosso relacionamento é muito mais Deus. O que vamos fazer para agradar a Deus? Qual o trabalho que nós vamos realizar para levar pessoas a Deus? Isso é o movimento que estamos fazendo. E vai nos desviar o olhar do mundo para olhar para Deus. Ponto 7. As orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Quem você ouve mais? Seus amigos lá do mundo ou seus líderes da sua igreja? Josué ouvia muito Moisés. E por ouvir muito Moisés, ele conseguiu andar na direção daquilo que Deus queria para a vida dele. Existem pessoas de Deus no teu caminho e você precisa aprender a ouvi-las. Dar ouvido. Porque quando a gente ouve e a gente conhece a Bíblia, a gente consegue comparar e saber isso vem de Deus. Então preste atenção nesse detalhe. Ponto 8. A falta de paciência para esperar o tempo de Deus faz com que a gente se decepcione. O que Deus quer para a tua vida, Ele vai dar no tempo dele. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um espere. Os 3 são respostas. E essas respostas nós precisamos aprender a ter. Eu ouvi muito sobre isso essa semana. E eu sei que Deus tem uma resposta para você no tempo certo e na medida certa. O sim é ótimo de receber, mas o espere ou não queremos receber. Mas são respostas e você precisa aprender. E, por último, confiança exagerada em nós mesmos. Nós confiamos tanto naquilo que nós sabemos que muitas vezes esquecemos de perguntar a Deus. E a gente não pode deixar o eu dominar. Mais uma vez eu volto na questão do cristocêntrico ou no eu central. Eu comando a minha vida. Eu não devo comandar a minha vida.
Deus deve comandar a minha vida. Deus deve ser o centro de tudo e Ele deve acompanhar cada detalhe. Existem textos que vocês podem ler à medida que forem conversando aí junto com o grupo da escola bíblica, e eu quero que vocês neste momento parem para pensar, mas não só parar para pensar, vocês precisam parar para pensar e agir, porque quando a gente pensa, a gente começa a planejar as coisas. Mas depois que a gente planeja, a gente tem que colocar em ação. Porque se ficar só no planejamento, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai mudar. Então, pensem aí juntos quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor e te trazendo mais decepção ainda. O que tem enganado o seu coração ao ponto de te fazer pecar. Converse com os seus pares ZBD. Busque na palavra de Deus textos que lhe ajudem a enfrentar os gigantes do dia a dia. Porque enquanto estivermos nessa terra, teremos gigantes correndo atrás da gente todos os dias. Que Deus te abençoe e use cada momento desta lição para abençoar as vidas que estão com vocês. Até uma próxima. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir.
Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho